Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Nos últimos meses, com certeza você deve ter ouvido bastante falar sobre a COP26, não é? Essa palavrinha abreviada nada mais é do que a 26ª Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E essa conferência em especial, que ocorreu em Glasgow, na Escócia, foi cercada de grandes expectativas, Arthur Cabral. Grandes mesmo, Dalva, porque a COP26 foi realizada depois de 20 meses de pandemia, após ser adiada em 2020. A conferência era vista como uma grande oportunidade para se definir ações que levariam o mundo a conter os impactos das mudanças climáticas, o aumento de, no máximo, 1,5 grau de temperatura média da Terra, comparado ao período pré-industrial. Apesar de toda a ansiedade dos líderes mundiais a respeito da COP26, o grande objetivo da reunião não parece ter sido alcançado. A COP26 se encerrou com o Pacto de Glasgow, um documento assinado pelos países que deixou a desejar em termos de ambição e compromisso. Porém, Arthur, além do compromisso oficial firmado em Glasgow, foram assinados vários outros independentes que podem contribuir para a redução de emissões e limitar as mudanças climáticas. Como o Brasil deve se portar nos próximos anos? O que o nosso país pode fazer a fim de contribuir positivamente nesse contexto mundial? O que o futuro reserva para a humanidade? Esse é o nosso destaque de hoje, aqui no Negócios na Pauta. Pode até parecer que as discussões da COP26 só interessam a ambientalistas, mas o propósito da conferência foi muito mais amplo. Então, a mudança climática, se para algumas pessoas ela parece ser um problema apenas ambiental, na realidade ela é um problema civilizatório, porque ela afeta as bases da nossa civilização. Eu diria que a parte ambiental dela é só a pontinha do iceberg, porque se ela não for contida, ela vai trazer diversos problemas de ordem social, econômica e geopolítica. A conferência, que chegou à edição de número 26, é realizada desde 1992 e ao longo de todo esse tempo, os países vêm negociando maneiras de frear as mudanças climáticas. Em 97, os países criaram o Protocolo de Quioto, que foi substituído em 2015 pelo Acordo de Paris, atualmente em vigor. O meio ambiente está cada vez mais na pauta de governos e organizações ao redor do mundo. As temperaturas globais atuais estão pelo menos 1,1 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Segundo os estudos, se essa elevação chegar a 2 graus Celsius acima desses níveis pré-industriais, abriria um caminho para a extinção. A COP26 se baseou muito no legado da COP25, que foi realizada no Chile. E a partir desse legado foram definidas 3 grandes linhas de ações e estabelece uma estrutura global para evitar mudanças climáticas perigosas, limitando o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O Brasil não foge a esse cenário. Na COP26, o país sentou à mesa das negociações e também firmou compromissos para frear as mudanças climáticas. Então, esses 5 compromissos são o aumento da ambição da nossa meta de redução de gases do efeito estufa, a nossa NDC, de 43% para 50% de redução até 2030, a neutralidade climática até 2050, né? A erradicação do desmatamento ilegal, que foi antecipada de 2030 para 2028, antecipada em 2 anos, o compromisso de metano, que envolve uma redução de 30% das emissões globais de metano, e aí o Brasil ainda vai definir qual o seu percentual, qual a sua fatia desse bolo, e a declaração sobre florestas, que também se compromete com a erradicação do desmatamento e promete também financiamento para os países em desenvolvimento. Um ponto de frustração sobre o encontro ocorrido em Glasgow, na Escócia, em novembro do ano passado, diz respeito ao financiamento dos países mais pobres para a implementação das mudanças necessárias. Não houve um novo compromisso, além do compromisso antigo dos países desenvolvidos de prover 100 bilhões de dólares anuais. Compromisso esse que já não, por sua vez, nunca foi cumprido, né? Já entre as decisões mais importantes está a regulamentação dos chamados mercados de créditos de carbono. E, mais uma vez, a gente conseguiu, no campo da imagem, digamos, das apresentações que o MAPA fez, apresentar a agricultura como parte da solução
para o problema das mudanças climáticas. Quer dizer, a agricultura é o único setor capaz de fazer descarbonização ativa por meio dos seus processos produtivos sustentáveis. Então é isso que a gente tem que valorizar, é a importância da agricultura como parte da resposta para os desafios impostos pela mudança do clima. Participação importante foi a da Embrapa na conferência. A empresa tem trabalhado no desenvolvimento de tecnologias capazes de minimizar os impactos ao meio ambiente com a agricultura. A Embrapa teve como principal foco nas suas apresentações a apresentação de tecnologias que a gente chama de tecnologias sustentáveis, que são tecnologias que têm como foco a sustentabilidade da agricultura. E como a COP26, o evento tem o foco na questão das mudanças climáticas, essas tecnologias apresentadas, elas têm também como foco a redução da emissão de gases de efeito estufa e a fixação de carbono, seja no solo, seja por meio de plantas. E o nosso foco principal foi apresentar esse tipo de tecnologia lá. Então, o objetivo dessas tecnologias poupa-terra é produzir mais em menos área para evitar a abertura de novas áreas que, infelizmente, ainda em grande parte das vezes é feita com a queima, né? De toda maneira, o enfrentamento ao aquecimento global é encarado também como algo capaz de fazer grandes revoluções econômicas ao redor do mundo. Esse bom enfrentamento, um enfrentamento que vai nos deixar abaixo de 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura, vai também fomentar diversas atividades econômicas, como energias renováveis, processos produtivos mais sustentáveis, que podem nos levar a uma grande onda de crescimento e prosperidade econômica no mundo e também mais justiça e sustentabilidade para a presente e para as futuras gerações. Nós acabamos de ver mais detalhadamente o que foi a COP26 e qual a importância dela para a humanidade. A conferência durou 13 dias e contou com quase 200 países que buscaram consolidar, entre outros compromissos, as metas previstas no Acordo de Paris, Arthur. E é importante frisar, Dalva, que a COP26 avançou na regulamentação de vários aspectos, como o artigo que trata do mercado de carbono. Além disso, as regras do Rally-Book de Paris foram finalmente completadas. No aspecto geral, os esforços dos líderes mundiais se concentraram em 4 grupos de ações: a mitigação, a adaptação, o financiamento e a colaboração. Então vamos aqui apresentar o nosso convidado de hoje. Temos a presença de Vitor Gonçalves Barata, que é consultor jurídico na Rede Ágora e membro da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB e também é secretário na Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB. E do jornalista Marcos Saldanha. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Então, Dalva, esse é um programa bastante polêmico, mas esperançoso, né? Verdade. E é um programa também, gente, é preciso colocar aqui para vocês, que pretende traduzir algumas questões para o público em geral. A gente tem uma plateia formada por espectadores que tem interesse, claro, em saber um pouco mais sobre o que os nossos líderes mundiais fazem e farão, mas também o que nós, o que as empresas, as organizações podem fazer desde já. E aí, para começar o papo, então, acho que é importante ouvir de cada um de vocês o que foi ou o que é a impressão a respeito do que foi discutido, né, nesses dias lá do final de 2021 em Glasgow, na Escócia. Então, acho que eu posso começar, né? Por favor, Vitor. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para poder debater um tema tão importante em questões internacionais, que é a COP26. E eu posso falar que, apesar de a COP26 ter sofrido algumas críticas, como o Arthur mencionou, eu creio que também houve avanços, e principalmente para a questão de concretizar o Acordo de Paris, que tem como principal objetivo limitar as emissões de carbono e para que a humanidade não chegue a temperaturas de 2 graus Celsius, porque caso se chegue, bem, vai ser uma hecatombe de proporções bíblicas, secas, catástrofes nas cadeias produtivas de alimento, etc. E uma das grandes questões que eu acho que foram bem regulamentarizadas foi o do mercado de carbono, porque é a partir dele que vamos poder fazer aportes financeiros em empresas que
elas lidam com energias renováveis e com novas técnicas para poder descarbonizar a economia. Essas são minhas primeiras impressões aqui. Muito bem. Então, Marcos, você? Pois é, boa noite, um prazer estar conversando aqui com vocês, né? Um prazer repensar sobre um evento importante do ano passado, cuja expectativa era muito grande, né? Porque no ano anterior não tinha tido, 2020, ano passado teve, mas eu não sou muito otimista não, fiquei com uma impressão muito ruim, eu não que eu esperasse mais da COP em si, mas eu esperava muito mais da nossa atitude em relação ao meio ambiente de uma forma geral dos últimos tempos. Eu tenho a impressão que a gente insiste em continuar no século XIX. Então, quando você pega, por exemplo, uma referência histórica, né, como historiador não posso deixar de fazer o Eric Hobsbawm, você vê ali na Era dos Impérios, toda a construção dos grandes impérios industriais, mundiais, a luta que vai dar na Primeira Guerra Mundial por matéria-prima, por carvão, por tudo, e você vê ainda hoje, por exemplo, a Índia impondo dificuldades ao invés de tentar resolver em absoluto a questão da produção do combustível fóssil, impondo, não vamos acabar, vamos só reduzir. Então, nesse sentido, me preocupa muito, até uma expressão que a gente costuma usar muito, é assim, que esperança a gente pode ter? Eu uso também como referência um pesquisador chamado Bruno Latour, que ele pensa muito sobre essa questão ambiental, um sociólogo que eu gosto muito sobre isso, que me fez entender muito essa questão. Ele falou, a gente insiste na questão da esperança, de esperar que algo vai acontecer. Isso remete até a uma questão bíblica. Só que o que a gente está vivendo não exige mais esperança, exige uma atitude imediata. Ou seja, se a gente não tiver consciência do que está acontecendo, a gente continua agindo como se fosse uma crise. E crise é algo constante, é algo cíclico, é algo que se repete, né? Talvez a própria expressão que a gente tende e teima em usar, né, a questão, a gente usa os termos como se algo fosse de uma crise passageira, e que em um determinado momento aquilo vai se normalizar. E aí a gente não toma consciência nem muda a atitude. Então me preocupa muito essa relação que as empresas têm, mas também que nós estamos tendo. É como se fosse algo que é perigoso, a gente vive sempre à espera de algo pior vai acontecer, mas a gente sempre tem a esperança, não, mas algo de bom vai acontecer e tudo isso vai se resolver. Só que infelizmente, pelo que a gente tem, a ciência tem colocado isso pra gente, que não há nada de bom para acontecer se de fato, imediatamente não houver uma mudança de atitude, que é global, é de todos, inclusive nós aqui também. Então assim, nesse sentido eu fico um pouco pessimista em relação ao que a gente viu, né? Acho que deixou um pouco a desejar, para não dizer muito. Olha, a gente sempre quando escolhe um tema aqui, né, Dalva, a gente estuda um pouquinho, né? Estuda. Então, nessa última semana eu me aprofundei bastante sobre o tema e eu estava nesse espírito, Marco, de muito pessimista. Eu acho que, na verdade, as expectativas foram muito ambiciosas. Não as expectativas de quem estava trabalhando, mas a expectativa do mundo externo. E aí a imprensa acabou reverberando como se não tivesse acontecido nada. Eu acabei lendo a maioria dos relatórios, não todos, dos resultados, né, e mudei minha opinião. Eu acho que alguns documentos que saíram foram muito bons. Talvez o principal deles é a regulamentação do mercado de carbono, que na verdade ainda não é a regulamentação. É uma sinalização de como regulamentar isso, que já estava previsto no artigo 6 do Acordo de Paris. Na verdade, o Acordo de Paris para cá, praticamente nada foi feito, né? E dessa vez não, se pegou o Acordo de Paris, vamos criar as regras de fato. O que a impressão geral que os especialistas tinham é que a grande mudança ela tem que ver com um aporte de capital muito grande. Então, por exemplo, como você colocou, a Índia e a China, duas grandes economias, são altamente dependentes do carvão mineral. Pois é. Tanto a Índia quanto a China, 70% a 80%. Aí, de repente, você diz assim, você não pode, daqui para amanhã, parar de usar mais o carvão mineral. Aí ele vai dizer assim, como? Acabou assim? A economia Como de grandes eu vou potências. Fazer? Né? Quem vai me ajudar a fazer isso aí? Quem vai me suprir uma energia alternativa? Então, essa questão não é tão simples. Mas, apesar disso, se estabeleceu um limite de até quando se usaria o carvão. Então, o carvão vai entrar no período agora que se comprometeram a não instalar, não construir mais usinas a carvão no mundo. Isso já é um grande passo. A questão lá da África do Sul, que talvez seja a situação mais preocupante. A África do Sul é outro país de economia não comparável com China e Índia, altamente dependente do carvão mineral.
E aí se começou pelo mais fácil. Vamos ajudar a África do Sul a sair disso? Que eu acho que foi bastante positivo. E assim, estou dando minha opinião aqui até para contribuir, porque eu acho que esse período que a gente foi estudando, eu mudei minha opinião. E talvez seja ainda a opinião de muita gente, Dal. Essas opiniões todas se dividem, até porque hoje a gente vive um cenário bastante polarizado. Então, existem opiniões em todos os meios de comunicação, linhas editoriais muito claras e cada vez mais claras, o que é bom para a gente entender quem é porta-voz do que exatamente, mas fazer essa leitura, digamos, mais pura, daquilo que de fato saiu da conferência e você teve acesso a isso e leu, né, Arthur? Já é algo um pouquinho diferente do que ler as matérias que são reproduções de alguns pensamentos. Mas para fechar o bloco, acho que a gente podia pensar aqui em deixar para o gancho do próximo bloco, ouvir de vocês sobre o Brasil nesse cenário. Como que é a visão de vocês sobre a nossa participação em Glasgow? Por favor, Vitor. Okay. No caso, eu acredito que a participação do Brasil acabou sendo um tanto que aquém, porque, na minha compreensão, o governo federal, infelizmente, ele não vem elegendo a pauta ambiental como uma grande prioridade. O maior exemplo que eu posso dar é o entrave que tivemos com os fundos verdes, principalmente o Fundo da Amazônia, por uma questão de briga de dados. E o Brasil está travado até hoje na utilização desse dinheiro para a preservação da floresta amazônica. Então, eu compreendo que o Brasil acabou tendo uma participação muito, digamos assim, apagada e poderia ter sido muito mais ambiciosa. Eu falo isso porque o Brasil ele tem que passar a se enxergar como uma potência ambiental. Nós temos a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, e ela é extremamente importante nesse contexto de crise climática, porque ela capta muito carbono na Terra. Inclusive, uma das questões do crédito de carbono, que eu sou um entusiasta, deu para perceber um pouco, é que podemos pagar para que algumas empresas preservem a floresta. Eu vou dar o exemplo da questão do agronegócio, que é um setor extremamente importante para a economia brasileira. Através desse mercado, ele pode receber financiamento internacional e nacional também, para poder preservar áreas que seriam desmatadas. E eu fico aqui também pensando que o próprio agronegócio é engraçado, nessa crise climática, ele está numa situação de vilão e de vítima. Vilão porque, infelizmente, parte do agronegócio, principalmente aqui no Brasil, ele desmata para poder expandir sua fronteira e almejar mais lucros. Só que no momento que eles matam, por exemplo, floresta amazônica e outros biomas, acaba causando um grande desequilíbrio ambiental que vai afetar as safras. Então, eu acho muito primoroso que o Brasil e o setor empresarial, principalmente o agronegócio, comecem a se pautar mais na sustentabilidade. Interessante. Marcos? Talvez esse meu pessimismo, né, da minha primeira participação seja muito em relação exatamente à questão do Brasil. E diria mais, não diria só nesse governo, que claro, deixa muito a desejar, mas o Felipe Aquino, por exemplo, ele faz um estudo das eleições desde 2010 até recentemente, e quando você olha lá, a palavra meio ambiente e sustentabilidade só aparece em um programa de TV, como por exemplo na época da candidata Marina Silva, e ainda assim é um ilustrativo. Então, a questão do meio ambiente, de fato, ela não entrou na ordem do dia no Brasil. E a gente precisa lembrar que a Eco 92, já tem aí um bom tempo, né? E a gente não conseguiu ainda sequer fazer isso ser uma pauta de discussão. Então, quando a gente pensa em meio ambiente, principalmente quando ela entra na política, ele está sempre relacionado à questão de infraestrutura, ela está sempre questionando a questão de negócio de uma forma secundária. E o que a gente está vendo agora, por exemplo, com a questão dos próprios carbonos e tudo, que você tem um potencial muito grande. Então, se o Brasil desperdiça alimento, e esse é um grande problema, a gente também desperdiça muito potencial, inclusive de ganhar dinheiro do ponto de vista da questão ambiental. A gente não consegue fazer essa leitura que é mais progressista. Pelo contrário, é aquela história, a gente insiste em entrar no século XIX, como a Índia, como a China, ainda que estão ainda se industrializando, mas ainda a moda antiga. A gente precisa encontrar esse caminho pela contramão.
E é isso que eu não vejo ainda acontecer, um líder que seja capaz de colocar isso realmente na pauta do dia. Perfeito. Muito interessante, gostei aqui dessa degustação para a gente aprofundar o debate nos próximos blocos. A gente faz agora uma rápida pausa, na volta vamos saber mais sobre os resultados da COP26. É já já. Já estamos de volta. Hoje quem está na pauta é a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. Olha só, uma das críticas mais fortes que a reunião sofre diz respeito a uma falta de compromissos dos países considerados mais ricos com os mais pobres, Arthur. Isso no combate ao aquecimento global. Os financiamentos, tanto da transição para a economia de baixo carbono, quanto da adaptação às mudanças climáticas, sempre foram um nó nas negociações em conferências do clima. Pois é, Dalva, e na COP26 não foi diferente. O documento final também não estabelece uma cifra nesse apoio às nações mais pobres. Os países concordaram que os 100 bilhões de dólares prometidos para o período 2020 a 2025 não serão suficientes para alcançar os objetivos do Acordo de Paris e deve definir até 2024 o valor do financiamento anual que será concedido aos países em desenvolvimento a partir de 2025. Então vamos aqui saber com nossos convidados, o advogado Vitor Barata e o jornalista Marcos Saldanha. Pegando o gancho ainda do nosso bloco anterior, vamos voltar um pouco à questão aqui no Brasil. Me parece, pelas declarações do novo chanceler da Alemanha, que a questão do agronegócio pode sofrer um impacto agora, né? Eu estava conversando recentemente com um amigo que acompanha isso, que o Brasil deveria criar, isso é uma proposta minha que eu tirou da minha cabeça, né? Pode não ter sentido nenhum, uma espécie de certificação de origem controlada, como faz o café e o vinho, porque esperar os governos sempre é complicado. Os produtores poderiam se organizar, o Acre já está muito avançado nisso, o Maranhão poderia fazer isso também, porque está ainda no início da expansão da fronteira agrícola dele. Então, os próprios produtores se organizam e começam a trabalhar com os créditos de carbono. Não é tão fácil trabalhar com crédito de carbono. A gente tem um depoimento aqui no nosso programa do Guiô, que é o presidente da GreenBR e que tem uma área aqui no Maranhão, lá na Chapada das Mesas, em que ele fala disso. Bem, nós não temos regulamentação no Brasil, começa daí. E aí você tem que buscar uma regulamentação que ainda não está bem formatada lá no exterior. E aí você tem que certificar a sua área. Tudo isso é um trabalhão que, se você não se organizar em grupo, você não faz. O que você acha disso, Vitor? De haver um movimento mais de não esperar o governo e os produtores começarem a se movimentar? Não, eu acho que é essencial a iniciativa privada, principalmente a questão do agro, que, como eu já comentei, é um carro-chefe da economia brasileira, já ir tocando as questões relacionadas à sustentabilidade, independentemente de regulamentação. Até porque, como eu falei, tem esse aporte de financiamento internacional e que eles podem buscar os fundos verdes para poder introduzir nas suas culturas a questão da agricultura de baixo carbono, ou também a agricultura regenerativa, que é uma técnica em que o gás carbônico ele fica no solo, ou seja, quando era utilizado o arado e queimadas, as produções agrícolas emitiam uma grande emissão de gás carbônico na atmosfera. E esse é algo que não precisa de esperar uma lei para poder ser implementado, já pode ser tocado. Isso também me faz muito lembrar da questão do ESG, que já ia comentar. É uma pauta essencial a todo o setor empresariado, não só internacional, mas aqui no Brasil. O que é ESG? ESG é uma sigla, em inglês significa Environment, Social and Governance. E nada mais é do que instar a iniciativa privada a produzir um impacto positivo na sociedade em relação a ambiente, social e governança. Então, reafirmo, a iniciativa privada pode muito bem já colocar entender os seus business e se adaptar a essa nova realidade, levando em consideração a Agenda 30 da ONU, que tem vários tópicos estabelecendo objetivos e metas para 2030.
Olha só, eu até já vou mudar um pouquinho aqui a área, a gente tem falado e falou bastante sobre o agro, mas existem outras cadeias assim, industriais que também despertam muito a atenção para essa emissão de gases que, enfim, são lesivos ao efeito estufa. Então, Marcos, eu passo a bola aqui para ti perguntando sobre justamente uma cadeia que experimenta uma ascensão contínua, que é a da construção civil e o uso do cimento, uma substância que polui bastante, né? Então, qual que é a tua análise a respeito dessas outras áreas industriais? Pois é, voltamos para o século XIX, onde a gente tem o boom do cimento, né, do processo industrial, e ao mesmo tempo o inverso desse seria a sustentabilidade. A minha grande preocupação, eu sou professor inclusive do ensino médio, e eu trabalho numa escola que ela também é profissionalizante, então ela tem um ensino integral, ela tem um ensino médio com ensino profissionalizante, e lá nós temos o curso de agricultura, por exemplo. Num determinado momento o curso chamava-se agricultura orgânica, depois decidiu-se pela agricultura. Nós temos 2 professores doutores para aluno de ensino médio, então é uma escola que oferece uma qualidade muito boa de ensino, porém me preocupa muito como é que esses assuntos não estão na pauta da educação. Se a gente pensar nos anos 90, os parâmetros curriculares, o PCN em Ação, que fez um trabalho de formação ainda na época do governo Fernando Henrique, do PSDB, que era uma formação para professores e havia o PCN em Ação Meio Ambiente. Então o meio ambiente ele é um tema transversal, portanto ele deveria estar na ordem do dia de todo o processo de educação. Então, eu sinto muita falta disso naquele período já ter sido colocado de prática de fato. Então, o que a gente vê? A gente vê ainda na educação atividades extremamente pontuais. Então, por exemplo, se você tem na construção civil um meio ainda de baixa escolaridade, por exemplo, você tem na pesca um meio ainda de baixa escolaridade, o Eric Hobsbawm, insistindo nele, ele faz leitura de como a questão da formação até a classe média dos mais pobres, ele vai colocando pescador, porque ele não tem vínculo com terra e ele não tem um trabalho regulamentado com horário, ele é um trabalho desvinculado. Então, para o pescador estudar, é extremamente mais complicado. E lá nós temos o curso de pesca, curso técnico em pesca, para uma região de Ribamar, que é extremamente importante. Então, o que acontece? Essa falta de educação para o profissional e, sobretudo, quem tem acesso à educação, pensar nesse profissional que está no chão da empresa, está no chão da fábrica, essa vinculação no Brasil ela não acontece. A gente acaba tendo, de fato, uma educação que ela é mais dual. Ou seja, ou você ensina o sujeito para fazer uma faculdade e ele vai vislumbrar ter um emprego onde ele seja chefe, aí ele seria bem sucedido, ou você tem um cara que é preparado para ser a mão de obra. Ou seja, você não tem um cara que é preparado na escola para pensar sobre a sua prática e buscar soluções e alternativas para resolver problemas, inclusive de natureza ambiental, como você não tem o cara que é o especialista, que está tendo acesso ao estudo da educação, repensando sobre a prática. É como se essas duas coisas estivessem desvinculadas. Então a gente tem problemas que, se a gente parar para pensar, e eu vou além do 19, eu vou lá para o século 17, na escolástica, na nossa escola ainda dos jesuítas, a gente não consegue superar isso. Então a gente tem uma educação que ela duela entre uma elite para governar e uma população pobre e desinformada que vai não conseguir encontrar soluções. Então, Dalva, um pouco da tua resposta, quer dizer, como é que a gente vai conseguir? Porque o operário, ele sempre vai reclamar que ele lá no chão da fábrica, no chão da obra, ele está vivendo o problema e ele consegue a solução. E o engenheiro não reconhece as dificuldades que ele tem e não dá espaço para que exista diálogo e para que haja inventividade. O engenheiro, por sua vez, ele está limitado a cumprir um prazo, a cumprir uma obra e a diminuir o recurso sem ter espaço para estudo e para pesquisa. Ou seja, em que momento entra a discussão da sustentabilidade? Em que momento, de fato, nessas cadeias todas, você pode pensar, para além do só dar o lucro e destruir aquele potencial de matéria-prima e de recursos que você tem, para de fato fazer a inovação? Resumindo, quem de fato está pensando na inovação? Em que momento da cadeia, em que momento da natureza formativa do aluno, do estudante ou do profissional, de fato existe um espaço para empreendedorismo e para inovação? Então, a imprensa, como a gente até falou, às vezes não ajuda. Né? Não só porque está comprometido com empresas, como é o Chavão, mas às vezes porque não consegue de fato ter uma formação para discutir de fato as questões ambientais. Então, você tem uma população que vive
sempre no desespero da urgência da pauta ambiental, que é isso que acontece, né? A gente fica meio que desesperado, o clima está aumentando, o problema vem, o que eu vou fazer? E cria um desespero muito grande, sobretudo uma impotência, quando na verdade você tem uma juventude que poderia estar solucionando, poderia estar encontrando alternativas e que também está entrando nesse discurso do não há nada que fazer, não há nada que eu possa fazer, e fica assim, entre o sonho de prosperar, de ocupar uma ocupação, e aí ele vai encontrar nos espaços tradicionais, e se ele consegue inovar alguma coisa, onde é que ele vai ter espaço para desenvolver essa inovação? Então isso muito me preocupa no Brasil, como criar esses mecanismos de comunicação e de retroalimentação para a gente poder avançar. Talvez seja o dilema de todas as áreas, não só da área ambiental. Mas eu li recentemente sobre a gênese do governo da Angela Merkel, que o Partido Verde estava incorporado. E lembrando a história do Partido Verde no Brasil, eu acho que é um gancho bom para a gente, no próximo bloco, a gente falar um pouco da política de governo, né, Dalva? Porque são decisivas, são determinantes, né? São decisivas. Vamos sim, vamos então fazer mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais negócios na pauta. De volta, hoje conversando sobre a COP26. Olha, no bloco anterior a gente encerrou falando sobre as políticas de governo e o quanto elas são importantes para que a gente saiba qual caminho seguir. Arthur Cabral foi realmente um gancho para esse último momento do nosso programa, né? Depois dessas falas tão explicativas e esclarecedoras aqui dos nossos convidados, eu falei um pouco da gênese do governo da Angela Merkel, que encerrou agora 16 anos de mandato lá na Alemanha, com o novo chanceler, em que ele enfatiza de que isso continua sendo prioridade. E aí essa gênese aconteceu, na verdade, porque a Merkel, no período que ela estava formando o seu gabinete, seu governo, ela precisava do apoio de um pequeno partido, que era o Partido Verde. E o Partido Verde disse que entraria na composição do governo dela desde que ela se comprometesse com algumas metas. E a primeira meta era o 20-20-20, né? Que era 20% de redução, 20% de eficiência energética até 2020. E essa conversão do governo da Alemanha acabou contaminando toda a União Europeia, que se engajou nessas políticas verdes. E a gente lamenta que, na verdade, o Partido Verde no Brasil, que teve uma história que acabou que não foi bem sucedida, apesar de todo o destaque que a Marina Silva teve. E fica claro que essas coisas para avançar precisa ter política de governo, e nós, hoje, atualmente, a gente não pode dizer que tem. O que vocês acham disso? No caso, eu acho que a questão da sustentabilidade tem que ser uma política de Estado, ou seja, independentemente do governo que estiver, é algo a ser pautado, até porque, como eu comentei antes, o Brasil ele é uma potência ambiental e ele tem que se enxergar como isso. Não só o setor empresarial, mas também a própria população. Como o nosso amigo jornalista aqui citou, falta ainda uma mentalidade mais difundida no meio populacional sobre sustentabilidade. E se tiver essa mentalidade, vamos poder cobrar mais os nossos representantes para que políticas nesse sentido sejam realizadas. Marcos. E como essa questão de sustentabilidade e meio ambiente, eu já falei, né, no primeiro bloco, como ela fica fora do debate político, esse presidencialismo de coalizão, ele não consegue trazer benefícios em vários aspectos, e esse um que não avança, porque mesmo nos governos onde o Partido Verde aqui, ou sustentabilidade se viabilizou há pouco tempo, é um partido jovem ainda, fez parte, ele não sequer conseguiu impor não só bandeira verde, como sequer elementos de bandeira para determinadas votações. Então o que a gente tem no Congresso é uma divisão partidária de votação, muito mais pelos interesses eleitorais, políticos partidários, do que bandeiras de fato de ordem política de natureza. Por exemplo, a questão indígena, ela virou um monopólio de um determinado grupo político, mas não necessariamente quando está no poder, esse grupo político consegue avançar nas pautas indígenas, por exemplo. É indiscutível que o momento agora ele é muito mais complicado para as comunidades tradicionais, a gente não discute, mas mesmo em momentos que nós tivemos governos mais à esquerda, por exemplo, você não teve de fato um avanço
na demarcação de terras ou de respeito na questão da produtividade. Então, esse é um exemplo de como a gente não consegue, a gente fica andando em círculo nas votações que são no Congresso. A gente está discutindo agora, por exemplo, a questão da mineração, né? E está em votação, é uma questão extremamente complexa. Como é que a gente vai lidar com uma questão que é parecido com a África do Sul, lá que tem a questão do carvão mineral? A gente tem uma série de minerais extremamente riquíssimos, mas a gente não consegue criar uma legislação que realmente consiga trazer riqueza para o país. O minério é um dos maiores produtos no PIB de arrecadação. A gente fala muito pouco, de uma forma geral, na economia, porque a gente está muito ligado ao comércio e às atividades, mas a atividade de mineração é muito forte. Mas, no entanto, o que a gente tem, basicamente, é a questão da atividade de mineração ilegal. Então, a mineração ilegal ela é ruim para todo mundo, e a gente associa como se fosse um problema na questão indígena. As balsas estiveram lá e estavam invadindo o território indígena. Claro que isso é desumano, sobretudo com as comunidades tradicionais, mas a gente pensar, quando a gente olha aquelas balsas e não se identificar só com os índios, a gente tem que pensar que aqueles caras ali, eles estão desviando dinheiro que a gente poderia, de uma extração legalizada, feito no território, com tudo regulamentado, poderia estar incentivando o PIB e muito mais dinheiro para a educação, saúde ou até mesmo para a questão da sustentabilidade. Então, de fato, em várias expectativas, a gente joga dinheiro fora. E o Congresso, ele consegue manter essa prática e essa política que é devastadora. Quer dizer, enquanto a gente não parar para pensar de fato como fizeram países, e diga-se de passagem, né, eu acho importante lembrar que a América está longe de ser uma pessoa similar ao que seria alguém da esquerda aqui no Brasil. É importante que diga isso, para a gente não ficar nesse duelo só direita e esquerda. Eu acho que essa é uma bandeira que vai além. A direita, ela pode, no Brasil, já que tem essa dualidade, ela pode se comprometer com marcos ambientais, inclusive visando o progresso e o desenvolvimento. E isso não tem nada a ver com a destruição de povos indígenas. O que eu acho complicado é porque que necessariamente a discussão de preservação de povos tradicionais tem que ser uma bandeira de um grupo político e um outro grupo político, quando ele vem ao poder, ele tenta massacrar esses povos, quando ele não consegue equilibrar. Ou seja, o Getúlio Vargas, já nos anos passados, lá dos anos 40 e tudo, ele já enxergou, por exemplo, que fazendo a demarcação do território indígena lá do Xingu, por exemplo, não só ele preservar a questão da comunidade tradicional, que eu particularmente acho que não era o interesse dele, mas como ele preservava as riquezas minerais. Então, quando você preserva a tua riqueza mineral, o teu solo, aquilo ali, você tem um potencial para sempre de riqueza. É uma atitude, no mínimo, inteligente de um cara que viveu o século XX. Então, a gente não consegue ver no país, talvez seja uma atitude de médio e longo prazo. Às vezes, a gente dá um passo para trás para poder dar vários passos para frente. Então, essa pauta, ela não avança. Ela fica sempre empacada, inclusive sobre o viés ideológico. Quando, na verdade, é uma necessidade que nós temos. A gente só vai avançar e só vai sobreviver se a gente conseguir conviver com o meio ambiente. Não existe vida fora da questão da convivência, porque a gente não é o dono do mundo. A gente está no mundo do qual a gente é parte dele. Mas aí, só para fechar, o Bruno Latour dizia, né, nós vivemos o antropoceno. É a época que o homem tem consciência de que ele é o forte e que em pouco tempo, ao tomar consciência, ele já destruiu tudo. O homem lá, o Pithecanthropus, que não tinha essa consciência absoluta, ele conviveu tranquilo. O meio ambiente sobreviveu a todo mundo, menos a gente agora. É verdade. Agora, dentro das resoluções da COP26, nós tivemos uma que também pode impactar bastante a atividade econômica e do agronegócio brasileiro, que foi a questão da redução de metano. Por exemplo. Sim, 30%. Por exemplo, o agro, sim, né, a gente está falando muito do agronegócio, mas a atividade pastoril ela tem um peso muito grande. Somente na Amazônia. Se a gente olhar os números são impressionantes. Você pega o principal rebanho brasileiro de bovinos, que é de Mato Grosso, tem 36 milhões de cabeças. É absurdo. O Pará vem logo atrás, Rondônia vem logo atrás. E talvez isso seja a maior causa hoje de desmatamento na Amazônia, mais do que o agronegócio. Porque o agronegócio hoje ele já está entregue a grandes empresas que têm uma consciência de que isso tem que ter um cuidado ambiental e tudo mais. Talvez a mineração ilegal e a pecuária sejam os gargalos que tem que se enfrentar daqui para frente. Isso também é algo preocupante, né, Vitor, da questão da pecuária, quer dizer, porque acaba que o gado, pela atividade dele, ele é muito emissor de gás metano. Como é que você vê isso? Sim, como eu comentaste aqui também no privado, que essa questão da sustentabilidade é uma equação muito difícil de poder ser equalizada.
A agropecuária brasileira é uma das maiores do mundo, tanto é que o Brasil Acho que nós temos hoje o maior rebanho do mundo, né? Sim, Até sim. ultrapassou a Índia. Sim. Inclusive o Brasil, salvo engano, é o maior exportador de carne bovina do tipo halal para o mundo árabe. Então, temos que ver quais são os tipos de inovações tecnológicas que podemos fazer na questão da agropecuária para poder reduzir essa emissão. E aí que eu sempre insisto na questão de investimento em pesquisa e inovação, porque só é através de novas tecnologias que vamos poder conseguir estabelecer novas medidas sustentáveis em todos os ramos de negócios aqui no Brasil e no mundo. Só uma curiosidade para a gente lembrar, né? No século XVI, a plantação de cana-de-açúcar, o gado era mal visto, né? Inclusive o rei mandou afastar das plantações porque destruíam, né, a plantação e teve que ir para o interior. Aí no século XVII interiorizou, Vale do Rio São Francisco, Sul, e havia terra para isso. Agora não há tanto mais, né? Esses pastos estão tomando todo, você vai mandar para onde esse rebanho? Então, se você não tiver uma outra alternativa, uma outra solução, que é tecnologia, só há caminho na tecnologia, você vai perder um grande negócio. Inclusive, falando de tecnologia, tem uma questão bem interessante sobre a carne bovina, que hoje tem experimentos científicos de uma carne produzida em laboratório. E como a gente vê que a tecnologia avança muito, talvez daqui a 30 anos isso já seja algo viável e aí você não tenha mais a necessidade de ter grandes rebanhos. E quem sabe no futuro não se olhe para trás, nossa, mas vocês desmatavam as florestas para poder criar esse tanto de gado e hoje a gente está fazendo carne em laboratório. Eu até convido a pesquisar na internet sobre essa questão da carne produzida em laboratório, é bem interessante. Bastante curioso mesmo. Mas a gente tem muito assunto para falar ainda, né? E o programa já está acabando, Val. Pois é, eu nem acredito que passou todo esse tempo, mas eu estou me sentindo super enriquecida com o que eu ouvi aqui nesta noite, de vocês dois, de vocês três, meu parceiro é inteligentíssimo, adoro ouvi-lo. E muito obrigada, porque vocês trouxeram aqui um conhecimento precioso para a nossa audiência, não é, Arthur? Eu acredito, tenho certeza que quem está nos ouvindo hoje aprendeu muito aqui com o nosso convidado. Acho que isso é uma pauta muito importante, né? Isso que o Marcos falou assim, a gente precisa trazer essa pauta aqui para a discussão do dia a dia nosso. Eu acho que é nessa coisa que nós temos de Brasil, de abundância e de soberania, impacta um pouco. Toda vez que um estrangeiro fala da Amazônia, a gente dá um pulo, assim, não, a Amazônia é nossa. É a nossa para a gente cuidar, né? Para jogar fora também não. E essa questão da abundância, acho que perpassa desde o período colonial, né, Marcos? Assim, nós temos muita coisa, a gente pode devastar, a gente pode fazer tudo isso que um dia acaba. É isso aí, Dani. Um dia acaba. Pois é, eu espero que as nossas próximas gerações não vejam isso se acabar. Mas depende muito da gente também, né, gente? Nós. Bom, nós agradecemos então a presença de vocês aqui. Despeçam-se da nossa plateia. Vitor. Então, boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade de poder debater esse tema que é tão importante nos dias atuais e também para o futuro, porque a sustentabilidade é algo a ser discutido não só para o presente, mas para as próximas gerações. Se não tomarmos as medidas corretas, como eu falei no início da minha fala, não teremos catástrofes mundiais e a nossa qualidade de vida vai simplesmente por água abaixo. Precisamos agir hoje para poder garantir um futuro próspero para as futuras gerações. Obrigada. Eu costumo pensar muito como historiador também numa coisa de legado, né? A gente precisa sempre pensar qual é o legado que a nossa existência pode deixar para quem vem depois da gente. A gente costuma sempre pensar em legado em bens materiais. No nosso caso, a gente está sendo chamado e provocado a pensar em que tipo de legado a gente vai deixar para as novas gerações sobreviverem e continuarem existindo. Então, eu acho que para isso é um programa que pensa muito a questão do negócio. Eu acho que casa muito bem a gente pensar numa mentalidade de descolonização. A gente precisa romper essa mentalidade colonizadora que os nossos antepassados tiveram e conseguiram sobreviver. Mas não há mais índio para ser escravizado nem destruído, não há mais terra a ser devastada, porque o meio ambiente já não permite isso. Então a gente precisa de fato de uma nova mentalidade. Eu acho que a prosperidade nos negócios mesmo, elas vão exigir pessoas que sejam inovadoras, inclusive enxergar esse novo futuro. Eu acho que esse é o maior legado, inclusive que um homem de negócio já pode deixar para o Brasil, para os seus filhos, para as pessoas
pessoas que vão ficar aqui na frente, né? Perfeito. Perfeito. Homem de negócio e mulher de negócio. Claro, é verdade. Bem lembrado, que né, já é Marcos? descolonizador também, essa mentalidade nossa machista patriarcal. Perfeito. Gente, muito obrigada, foi ótimo. A gente fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.